Então, o primeiro fármaco que nós vamos discutir é a cloroquina, né, muito falada atualmente. É fármaco de escolha para tratamento das infecções por Vivax, Ovale e malária. No caso das infecções por Plasmodium falciparum, tanto na Ásia, África e na América do Sul, essa espécie, em sua maioria, já é resistente a esse fármaco por um mecanismo que nós vamos discutir mais à frente. E como a cloroquina, nós vimos naquele quadro, ela tem ação, eficácia contra os estágios sanguíneos, principalmente, né, os estágios do ciclo eritrocítico assexuado, ela é empregada de modo, né, a reduzir os sintomas da malária. Com relação ao mecanismo de ação, reparem aqui nessa figura, então nós temos representada uma hemácia e o plasmodium ali infectando aquela hemácia. Dentro do plasmodium, que já representa dentro do plasmódio, ele tem um vacúolo digestivo altamente ácido. E a gente precisa saber que o plasmódio ele tem uma dificuldade na síntese de aminoácido por si. Então, ele tenta usar aminoácidos ali daquela célula que ele está infectando. Então, para obter esses aminoácidos, ele vai quebrar a hemoglobina. Então, a hemoglobina ela é quebrada nos seus aminoácidos e esses aminoácidos são bombeados. Aqui a gente tem um transportador aí de membrana, né? Que está ali no vacúolo digestivo do plasmódio, e aí esses aminoácidos, então, são liberados ali para o parasita. Só que durante essa quebra, então, um produto dessa hemoglobina vai ser a ferriprotoporfirina 9, que é um produto tóxico ali para as membranas do parasita, que vai ser tóxico ali para essas membranas, né? Então, a ferriprotoporfirina 9, um mecanismo que o plasmodium tem de fazer detoxificação é polimerizar a ferriprotoporfirina 9 e formar um produto atóxico aí para ele, que é a hemozoína, vocês conhecem, né? O pigmento malárico. Então, qual seria, né, a ação da cloroquina nesse contexto todo? A cloroquina, ela é uma base. Então, quando ela se difunde, né, depois da administração aí pelos tecidos, e ela penetra nas hemácias, o que vai acontecer? Entrou nas hemácias, ela vai se difundir e ela vai entrar para dentro ali do plasmódio, dentro desse vacúolo digestivo. Nesse vacúolo, ele é um vacúolo que eu já falei que ele é ácido, e a cloroquina ela é uma base. Então, quando a cloroquina entra, a cloroquina se torna protonada, fica carregada e ela não consegue mais sair. Então, ela vai se acumular no vacúolo digestivo do plasmódio que está naquela hemácia. Dessa forma, o que a cloroquina vai fazer? Ela vai impedir a polimerização da ferriprotoporfirina 9. Se a ferriprotoporfirina 9 não é convertida em hemozoína, ela vai, né, se acumular ali nesse vacúolo digestivo e como nós já falamos, ela é tóxica, vai causar lesão oxidativa da membrana do parasita, causando, né, a sua morte. Então, é importante, né, que a gente retome aí esse mecanismo. É um mecanismo de aprisionamento iônico, né? Então, se torna carregada a cloroquina dentro do vacúolo e não consegue mais sair. Por isso que existe uma acumulação da cloroquina dentro de hemácias infectadas, impedindo, então, a polimerização da ferriprotoporfirina. No caso do Plasmodium falciparum, ele utiliza aquela bomba que a gente tinha mostrado anteriormente lá na membrana, esse transportador aí, a de membrana, que é usado para jogar os aminoácidos para fora, o que o Plasmodium falciparum faz é usar esse transportador de membrana para jogar a cloroquina para fora. Então, os níveis de cloroquina, né, no caso do Plasmodium falciparum, ficam muito baixos dentro daquele vacúolo alimentar. E, por conta disso, né, a cloroquina apresenta uma baixa eficácia contra a maioria das cepas de falciparum, como eu coloquei, da África, Ásia e da América do Sul. É por esse mecanismo de efluxo do fármaco. Com relação a algumas características da cinética da cloroquina, ela apresenta uma boa absorção via, né, trato gastrointestinal e, posteriormente, ela vai ser sequestrada para diversos órgãos, principalmente rins, fígado, baço, pulmões e tecidos contendo melanina. A sua ligação às proteínas plasmáticas é em torno de 60% e ela sofre metabolismo via CYPs. Devido a essa alta, né, esse alto sequestro aí, né, pelos tecidos, a cloroquina ela tem uma meia-vida terminal longa, né, em torno de 1 a 2 meses aí para ela ser eliminada.
A maioria dos pacientes, eles vão estar afebris dentro de 24 a 48 horas, quando se inicia o tratamento, então bem rápido, né, a sua eficácia. E o exame de gota espessa também vai se tornar negativo aí, né, entre 48 a 72 horas. A cloroquina e a hidroxicloroquina, nesse caso é mais utilizada a hidroxicloroquina, esse acúmulo que elas fazem em lisossomos é utilizado então elas apresentam então por conta disso uma atividade anti-inflamatória, só que em dosagens maiores do que a que nós vamos discutir aqui para a malária. Então, elas são utilizadas para tratamento de algumas doenças crônicas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. Só que nesse caso elas são usadas uma dose um pouco maior e a hidroxicloroquina é mais utilizada para esse fim do que a cloroquina. Aqui a gente já tinha mostrado anteriormente que a cloroquina ela tem atividade sobre os estágios sanguíneos, principalmente aquele estágio assexuado. Quando a cloroquina ela é usada, né, em concentrações um pouco maiores, aí, acima de 250 miligramas, ela pode causar, principalmente naquele uso para doenças inflamatórias, né, artrite e lúpus eritematoso, ela tem um potencial de causar tanto toxicidade ocular, a retinotoxicidade, como até mesmo ototoxicidade, e algumas vezes irreversíveis. Então, nessas altas dosagens. Isso porque a cloroquina ela tem uma afinidade alta por melanina, então ela vai ser captada, né, por tecidos aí como retina ou, né, na pele, né, onde a gente tem muitos, né, os indivíduos de pele, onde tem mais melanina ali, ela também pode ser capturada ali. Então, no caso da retinopatia, a exposição solar ela aumenta o risco e exame oftalmológico de rotina é crucial, é muito importante para esses pacientes que fazem uso de cloroquina em altas dosagens um pouco maiores, né, para tratar doenças inflamatórias. No caso da hidroxicloroquina, esses efeitos já são um pouco menores. Como a gente falou dessa afinidade pela melanina, os pacientes, né, negros, a cloroquina ela pode causar prurido na pele e pode exacerbar alguns quadros de doenças, né, com manifestação na pele, como psoríase e porfirias cutâneas. Quando esse fármaco, né, usado em doses altas, superdosagem, ele pode causar vômito, os quadros de retinopatia, como nós colocamos, hipotensão, confusão mental. Então, nesse contexto, tanto a hidroxi quanto a cloroquina, elas são algumas vezes utilizadas como instrumentos aí de suicídio. E a administração com alimentos é recomendada para diminuir a irritação gástrica. Esse fármaco é seguro na gestação, então ela é utilizada nos esquemas que a gente vai ver à frente, né, em gestantes, né, para algumas espécies. Então, aqui os principais efeitos adversos, né, os distúrbios do trato gastrointestinal, então se recomenda a administração com alimento, a urticária cutânea, prurido, principalmente naqueles indivíduos negros, né, onde a pele tem um conteúdo maior de melanina e a cloroquina se acumula, a questão da visão borrada aí, lembrando da retinopatia, que é mais frequente quando o fármaco é usado em dosagem mais alta, principalmente acima de 250 miligramas. Quando a cloroquina ela é usada, né, em concentrações um pouco maiores, aí, acima de 250 miligramas, ela pode causar, principalmente naquele uso para doenças inflamatórias, né, artrite e lúpus eritematoso, ela tem um potencial de causar tanto toxicidade ocular, a retinotoxicidade, como até mesmo ototoxicidade, e algumas vezes irreversíveis. Então, nessas altas dosagens. Isso porque a cloroquina ela tem uma afinidade alta por melanina, então ela vai ser captada, né, por tecidos aí como retina ou, né, na pele, né, onde a gente tem muitos, né, os indivíduos de pele, onde tem mais melanina ali, ela também pode ser capturada ali. Então, no caso da retinopatia, a exposição solar ela aumenta o risco e exame oftalmológico de rotina é crucial, é muito importante para esses pacientes que fazem uso de cloroquina em altas dosagens um pouco maiores, né, para tratar doenças inflamatórias. No caso da hidroxicloroquina, esses efeitos já são um pouco menores.
Como a gente falou dessa afinidade pela melanina, os pacientes, né, negros, a cloroquina ela pode causar prurido na pele e pode exacerbar alguns quadros de doenças, né, com manifestação na pele, como psoríase e porfirias cutâneas. Quando esse fármaco, né, usado em doses altas, superdosagem, ele pode causar vômito, os quadros de retinopatia, como nós colocamos, hipotensão, confusão mental. Então, nesse contexto, tanto a hidroxi quanto a cloroquina, elas são algumas vezes utilizadas como instrumentos aí de suicídio. E a administração com alimentos é recomendada para diminuir a irritação gástrica. Esse fármaco é seguro na gestação, então ela é utilizada nos esquemas que a gente vai ver à frente, né, em gestantes, né, para algumas espécies. Então, aqui os principais efeitos adversos, né, os distúrbios do trato gastrointestinal, então se recomenda a administração com alimento, a urticária cutânea, prurido, principalmente naqueles indivíduos negros, né, onde a pele tem um conteúdo maior de melanina e a cloroquina se acumula, a questão da visão borrada aí, lembrando da retinopatia, que é mais frequente quando o fármaco é usado em dosagem mais alta, principalmente acima de 250 miligramas. Então, o próximo fármaco, a primaquina, ela vai ser utilizada nos esquemas de tratamento aí de malária, e esse fármaco atua principalmente na cadeia de transporte de elétrons do plasmódio. Embora, né, nós também temos uma cadeia de transporte de elétrons, mas o fármaco ele vai ter uma toxicidade baixa pelo fato de ele vai atuar numa estrutura, né, numa proteína aí, a ubiquinona, que não está presente na nossa cadeia de transporte de elétrons. Então, embora os plasmódios eles tenham essa cadeia de transporte de elétrons, ela não é tão importante para a geração de ATP. Porque a principal fonte de ATP para o plasmódio é a glicólise, a partir então da glicólise. Essa cadeia de transporte de elétrons, ela seria importante principalmente para quê? Ela vai atuar, né, moléculas que estão ali como aceptoras de elétrons para uma enzima que é a dihidroorotato desidrogenase. Essa enzima, ela está envolvida na via de síntese de pirimidinas. Então, a gente percebe que essa dihidroorotato desidrogenase, aqui a dihidroorotato desidrogenase, ela converte o dihidroorotato a orotato. Só que nessa conversão, a enzima, né, que era oxidada, ela se torna, então, reduzida. Ela pegou elétrons dessa conversão. E aí, o que ela precisa fazer? Ela precisa doar esses elétrons para alguém, para ela voltar para o seu estágio oxidado e conseguir, né, manter esse ciclo aí para a síntese das pirimidinas, desses nucleotídeos. Então, nesse caso, a dihidroorotato reduzida, ela vai doar elétrons para uma molécula que está associada a essa cadeia de transporte de elétrons, que é a ubiquinona, representada aqui. Então, ela doa, fica no seu estágio oxidado e consegue, então, fazer um novo ciclo. E isso, em sua etapa final, por que é tão importante essa enzima, né, de dihidroorotato desidrogenase? Porque vai garantir a síntese de pirimidinas, que vai ser crucial para a replicação, né, do plasmódio. Então, aqui, mostrando mais uma vez, a primaquina, ela é metabolizada via CYPs, aqui mostrando a isoforma 2D6, é a principal isoforma que metaboliza. E, nesse caso, ela vai dar origem aí a um metabólito, que é a quinona. A quinona vai interferir com a ubiquinona, que é aquela proteína associada à cadeia de transporte de elétrons, né? Essa cadeia rudimentar aí dos plasmódios. E aí, nesse caso, a ubiquinona ela perde a sua capacidade de receber esses elétrons da dihidroorotato desidrogenase. E com isso, a enzima fica no seu estágio reduzido, não consegue, então, participar efetivamente da síntese de pirimidinas. Lembrando que isso tudo, então, está acontecendo dentro das mitocôndrias do plasmódio. A primaquina, ela é muito importante, né, pensando assim sobre os seus efeitos em relação aos estágios de desenvolvimento do parasita, porque ela tem uma ação assim única, né, não somente ela, mas a tafenoquina também tem, mas sobre as formas hepáticas latentes, os hipnozoítos de Vivax e Ovalio. Então, esse fármaco, ele é responsável aí pela cura radical no caso dessas espécies. Mesmo se o paciente fizer o esquema terapêutico que a gente vai mostrar aqui
e ele usar a primaquina certinho, ainda assim, alguns pacientes podem ter recidiva. Por quê? A primaquina, como a gente viu, ela é metabolizada via CYPs. E já foi demonstrado, então, que polimorfismos, né, na CYP2D6, ela vai levar, então, né, a falhas aí no tratamento que inclui a primaquina. E aí a gente teria essas variações de resposta. Se o paciente não tomar direito, né, os fármacos, né, nesse caso aí a primaquina, os esquemas contendo ela, a chance de recidiva, se não tomar direito, é em torno de 70%. Tomando direito, em torno de 30% ainda pode ter recidiva por conta desses polimorfismos de CYP. Então, a primaquina, mostrando aqui, né, a gente já tinha discutido anteriormente, ela atua nos estágios hepáticos, tanto primário quanto nos hipnozoítos, assim como em gametócitos, incluindo gametócitos de Plasmodium falciparum. Então, essa atividade gametocida, lembrem dela aí, porque a gente, mesmo quando a gente vai fazendo esquema para Plasmodium falciparum, a gente ainda vai falar dessa atividade gametocida da primaquina. Então, ela vai interferir, né, naquela capacidade da ubiquinona em receber elétrons e deixar a dihidroorotato desidrogenase na sua forma oxidada, e isso no final de tudo, né, vai estar interferindo na replicação do DNA dos plasmódios por interferir na síntese de pirimidina. Nós temos que a primaquina ela tem uma meia-vida curta, e os esquemas terapêuticos com primaquina, a gente vai discutir esquemas, né, regimes de 7 dias, são os mais usuais, mas existem alguns esquemas com 14 dias de uso de primaquina. Com relação à toxicidade desse fármaco, o que precisa ficar assim, ninguém pode esquecer, é que a primaquina ela tem um potencial muito grande de causar hemólise, além de metahemoglobinemia, mas a hemólise precisa ficar, principalmente naqueles indivíduos com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase, é muito importante para a síntese da glutationa. Vocês se lembram que é um antioxidante muito importante aí para manter a nossa hemácias, nossas células mais resistentes ao estresse oxidativo. Então, no caso do indivíduo com deficiência da glicose 6-fosfato, por níveis já reduzidos de glutationa e outros antioxidantes, as hemácias se tornam muito susceptíveis ao estresse oxidativo. Então, é o caso, então, da primaquina. E aí, no caso desse indivíduo, quando ele faz o uso da primaquina, né, o risco de hemólise é muito acentuado. Então, idealmente, seria interessante a gente conhecer o status do paciente em relação à deficiência da glicose 6-fosfato antes do tratamento. Na maioria das vezes, isso não é viável. Então, o paciente ele precisa ser alertado quanto aos principais, né, as principais manifestações aí de um quadro de hemólise, né, a urina mais escura, né, para que ele procure um atendimento em caso, né, dessa manifestação. Ela não deve ainda ser administrada durante a gestação, né, a hemólise aí no bebezinho pode ser, no feto em desenvolvimento pode ser acentuada também, e nem naqueles pacientes que já têm uma tendência a uma baixa contagem aí também de granulócitos, como aqueles com lúpus ou artrite reumatoide. Um outro fármaco com atividade muito semelhante à primaquina, que está sendo introduzido gradualmente como uma possibilidade aí no tratamento da malária, é a tafenoquina. Então, como a gente sabe, a primaquina, a gente tem aqueles esquemas de 7, também de 14 dias, mas normalmente esses esquemas eles apresentam uma baixa adesão e isso, né, pode se relacionar ao desenvolvimento de resistência, fora o fato da primaquina estar muito associada, né, à hemólise, naqueles indivíduos com deficiência da glicose 6-fosfato. A tafenoquina, qual seria a vantagem dela em relação à primaquina? Uma meia-vida de eliminação longa, em torno aí de 16 dias, enquanto que a primaquina tem uma meia-vida em torno de 7 horas. Então, para hipnozoides, aí, no nosso contexto, né, principalmente de Vivax, uma dose única ou regimes mais curtos, aí, né, como regimes de 3 dias, comparado ao de 7, né, já podem ser suficientes para a cura radical. Ela se acumula em eritrócitos, muito interessante, né? E em estudos em animais mostrou que ela tem uma alta distribuição para o fígado, né? Interessante também, já que os hipnozoides vão estar ali. Ela também vai necessitar de metabolismo via CYPs, né? 2D6 aí para a formação daquele metabólito quinona, que vai interferir, então,
pode interferir naquela proteína que a gente chamou de ubiquinona, associada à cadeia de transporte. Só que ela também, além de todos os efeitos aí do trato gastrointestinal, e aí também como a primaquina, administração com alimentos ajuda, alteração de transaminases, creatina, mas a tafenoquina também tem um potencial para causar hemólise importante naquelas pessoas com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, só que no caso aqui da tafenoquina, a meia-vida de eliminação são 16 dias. Então, para a primaquina, a gente falou assim, se for disponível o teste que avalia, né, a deficiência da glicose 6-fosfato, é interessante fazer, senão se orienta o paciente. No caso da tafenoquina, o que o guia de 2020 coloca é que a realização do teste ela é obrigatória antes do uso, né? Porque a gente tem uma meia-vida muito longa. O mecanismo de ação pode ser similar ao da primaquina e ainda são citados outros aí, como, né, formação de radicais tóxicos aí, como peróxido de hidrogênio, hidroxila, né, e inibição da polimerização de hematina. Então, a eficácia é similar à da primaquina. O benefício aí que a gente tem é um tratamento de curta duração que vai poder, né, melhorar a aderência. Esse fármaco está sendo introduzido gradualmente no Brasil, associado ao teste de avaliação da deficiência da glicose 6-fosfato. Alguns estados, né, estão recebendo e avaliando, testando a tafenoquina. Então, com base no que a gente já viu, quais são os esquemas terapêuticos disponíveis para tratamento da malária causada por Vivax e Ovale? Isso aqui a gente vai discutir com base no guia de 2020 que eu citei para vocês nas referências. Então, nós temos aqui um esquema para tratamento da malária por Vivax e Ovale. Esse esquema terapêutico, ele é todo, como vocês estão vendo, baseado no peso do paciente. E a gente percebe que aqueles pacientes com mais de 10 quilos, eles vão fazer um esquema que nos 3 primeiros dias o paciente vai tomar cloroquina e primaquina. E do 4º ao 7º dia, apenas a primaquina. Os pacientes menores de 6 meses, assim como as gestantes que nós já falamos, eles não podem usar primaquina pelo risco, né, potencial de hemólise. E ainda, aqueles pacientes com menos de 10 quilos, o guia não recomenda que usem a cloroquina. Então, nesse caso, vocês percebem que esses pacientes eles vão fazer uso de um outro medicamento aqui, que são os derivados da artemisina. Pode ser o artemether mais a lumefantrina, que é o que está sendo colocado aqui. E no esquema 2, aqui no esquema 2, a gente já teria, então, o artesunato mais mefloquina naquele grupo de pacientes, né, menores de 6 meses ou naqueles com menos de 10 quilos. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui com vocês é que vocês percebem que naqueles indivíduos com mais de 50 quilos, a dose de cloroquina do primeiro dia, ela é uma dose um pouco maior, né, o número de comprimidos, percebam aí, que a dosagem dos outros 2 dias. Por quê? A gente discutiu anteriormente que a cloroquina, ela tem um sequestro nos tecidos, né? Ela tem um potencial aí de ter uma extensa ligação com os tecidos. Então, essa dose de ataque, essa dose do primeiro dia, ela é necessária para que sejam mantidas, né, obtidas, na verdade, né, concentrações plasmáticas eficazes. Então, é esse o motivo aqui. A primaquina, né, só retomando aí, super importante para a cura radical. O paciente precisa entender que ele tem que tomar o fármaco por esse número de dias, né? E é uma questão da primaquina. Os pacientes melhoram ali ao longo dos primeiros dias já, 24, 48 horas, às vezes 72 horas, e aí eles não querem tomar mais o medicamento. É super importante a manutenção da adesão durante todo o esquema terapêutico. E a cloroquina, né, sua eficácia sobre os estágios sanguíneos, rompendo então a sintomatologia da doença. Gestantes com malária causada por Vivax ou Ovale, elas não podem usar primaquina, nós já falamos anteriormente. Então, nesse caso, o esquema para gestante, um fármaco considerado seguro para ser usado nas gestantes infectadas por Vivax ou Ovale, a cloroquina. Então, elas vão usar a cloroquina naquele mesmo perfil que a gente viu anteriormente, 3 dias, né? Uma dose de ataque naqueles pacientes com mais de 50 quilos, um pouquinho maior no primeiro dia, depois mantém uma dosagem um pouquinho menor nos outros 2 dias. E aí, como elas não podem usar a primaquina, elas vão usar a cloroquina semanal até 1 mês de aleitamento materno.
essa dosagem aqui, né, 5 miligramas por quilograma dose que ela vai usar até um mês do aleitamento, pelo fato dela não poder usar a primaquina nesse estado, né, nesse estágio de vida que ela está, né, durante a gestação. E caso esse paciente, né, tenha uma recorrência da doença em até 60 dias depois de ter cumprido esse esquema terapêutico. Nesse caso, o tratamento para recorrência entre 5, né, e 60 dias seria, então, a utilização dos derivados da artemisinina, como arteméter e lumefandrina, ou artesunato e mefloquina, um regime, nesse caso aqui, os 3 dias com o derivado, né, com a combinação de arteméter e lumefandrina, ou artesunato e mefloquina, combinados com a primaquina, nos 3 primeiros dias, e depois dia 4 até o dia 14, aí esse esquema aqui, já percebem que é com 14 dias no caso da recorrência, né? Para ter uma atividade antipinozoito ainda, né, mais intensa, né, e garantir a completa eliminação e a cura radical. Aqui esse primeiro esquema, artesunato, arteméter e lumefandrina, e o segundo esquema, a diferença apenas é que a outra combinação com derivado de artemisinina, artesunato e mefloquina. E também primaquina por 14 dias. E os pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase? Então, idealmente é que esses pacientes pudessem ser testados, né, quanto ao seu status aí com relação a essa deficiência antes do uso de primaquina ou mesmo tafenoquina. Mas, se não estiver disponível, no caso da primaquina, o paciente precisa ser alertado para o surgimento de algumas manifestações, como urina escura, cor de Coca-Cola, cor de café, né, indicando hemólise, pele e olhos amarelados, indicando icterícia, tontura, falta de ar. Então, todas essas manifestações relacionadas à hemólise precisam ser explicadas para o paciente para ele procurar o atendimento mais rápido possível, caso essas manifestações surjam. E esse paciente, o esquema terapêutico vai ser feito até o 3º dia normal, com cloroquina, né, como a gente viu anteriormente, então 3 dias de cloroquina, e a partir do 4º dia, esse paciente vai fazer um uso semanal da primaquina. Então, ele vai tomar uma dose de primaquina por semana durante 8 semanas, para aqueles pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato. Percebam aí, e aí ele vai fazer essa utilização semanal. E no caso das infecções por Plasmodium malariae, o tratamento é feito apenas com cloroquina, como a gente viu anteriormente, 3 dias, sem a necessidade do uso da primaquina, já que aqui nessa espécie a gente não tem a formação dos hipnozoídos.